Procurando Nemo. Já viram aquele desenho dos peixinhos? Né? Agora vai sair o 2 esse ano, né? Agora nas férias de julho, Procurando Dory, né? Aqui vocês estão vendo, na parede da Pixar, né, que agora é uma empresa do grupo da Disney, um monte de papéis com cenas desenhadas à mão de uma daquelas partes do desenho. Aquela hora que os peixinhos estão lá discutindo, né? E chega a baleia, né? Dory fala baleês, né? Estão lembrados disso? Momento clássico, né? E aí eles acabam sendo engolidos pela baleia, que no final está ajudando eles, né? Então, vejam que na Pixar, assim como em várias empresas aí do setor de cinema, e há 10 anos para cá também no setor de software, além daquele quadro de post-its que a gente está acostumado a ver, existe também a possibilidade de fazer um quadro contando a história do sistema. Então, o storyboard é um quadro de histórias. Existem fluxos no seu sistema. O caminho feliz, por exemplo, caminhos alternativos, situações, cenários, em que acontecem várias coisas diferentes. Ao invés de fazer um desenho estático que fica dentro do micro de alguém, fica impresso em algum lugar, você tem a possibilidade de montar um quadro com todas as principais informações. O Ricardo está perguntando se essas histórias são sempre ilustrativas. Elas podem envolver, por exemplo, telas. No nosso caso de software, podem ser as telas, os relatórios, podem também ser texto, tudo bem? Pode ser um fluxo. Agora, vamos imaginar, imagina fazer um fluxograma em que cada caixinha é uma tela. Imagina isso na parede. Não é aquele fluxograma branco e preto. Eu coloco a tela, coloco uma setinha, outra tela, só que cada tela é uma folha na parede. Então, o storyboard, eu estou contando uma história do funcionamento do meu sistema, os cenários do meu sistema, para desenvolvimento, para teste, e eu estou fazendo isso também em um mural, ok? Então, eu coloco, vamos imaginar um e-commerce. Eu vou colocar lá, por exemplo, a vitrine da minha loja, vou explicar alguma coisa ali, aí puxo uma setinha, um barbante, alguma coisa colada na parede, e vê a segunda tela, já vê a segunda. De maneira que todo o time possa parar e olhar para aquilo. Hoje em dia, muita gente tem esses murais em TV de LCD. Muita empresa não tem o Kanban em papel, não tem o mural em papel, ela tem o mural em TV. Então, imagine que a TV ela fica transitando, ela mostra o Kanban, que são as tarefas, aí ela muda, mostra uma visão do sistema, mostra outra visão do sistema. Como todo mundo fica o tempo todo vendo a estrutura do sistema, olha só que coisa interessante vai acontecer. Gera uma discussão, gera uma comunicação, justamente para resolver aquele problema de comunicação, de falta de documentação, de pressa que a gente tem hoje. Então é muito interessante usar, né, esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta divertida, é uma ferramenta fácil de fazer. Você tem software para fazer isso, mas você pode fazer sem software. Sabe um software que faz isso? Storyboard? PowerPoint. Existe até um plugin para o Visual Studio 2012 de storyboards, um plugin de storyboards para o PowerPoint que vem junto com o Visual Studio 2012. Se você baixar um trial e instalar, você vai ver esse plugin. Então, e hoje tem outras ferramentas também associadas a isso, tá? Vamos ver um pouquinho da aplicação. É bem simples, é bem prático, e o que funciona é isso, gente. Quando alguém te mostra alguma coisa maluca, sabe, mirabolante, você sabe que a empresa não vai autorizar, que não vai ter dinheiro, que não vai dar tempo, que as pessoas vão se assustar. Faça coisas simples e práticas, que essas dão certo. Pequenas mudanças, não é mesmo? Olha só, pessoal. Aqui uma rápida história do storyboard. Na virada do século, né, isso começou com teatro. Então, uma peça de um autor chamado Segel, na Rússia e Alemanha. Depois na Alemanha. Isso foi abraçado por desenho animado, acredite se quiser. E começou na Disney, né? Então o Walt Disney era um dos amantes da ideia de storyboard. Foi ele que trouxe o storyboard do teatro, né? Que era uma coisa inovadora no teatro para o cinema. Então os primeiros desenhos do Disney, do Mickey, né, ainda em preto e branco, eles já tinham storyboards, partes, né? Que é a mesma coisa que vai acontecer na sua empresa. Você vai ter storyboard para tudo?
Não, mas você vai ter storyboards para as coisas mais críticas. Foi assim que a Disney começou. Algumas cenas mais complicadas, eles faziam storyboard para ajudar o ilustrador a montar o desenho. E o primeiro desenho animado que foi feito storyboard de ponta a ponta, porque o pessoal gostou tanto do resultado final, foi justamente Os Três Porquinhos. Então um pouquinho de história do cinema junto com a história do storyboard, né? Então Os Três Porquinhos, o primeiro desenho animado, né? Com storyboard de ponta a ponta, e o filme famoso, né? Que no Brasil não passa de jeito nenhum, né? Mas você consegue pegar, é muito difícil você assistir, só pega em locadora, que é o Cidadão Kane, né? Do Orson Welles. Enfim, esse filme que gerou bastante polêmica na época, ele também foi todo construído com storyboards. Ah, mas então isso é coisa de pessoal de rádio e TV, produtor de vídeo, né? Não, não. A partir do ano 2000, a gente tem o uso disso para negócios, modelagem de negócio, modelagem de software. Então, 60 anos depois do cinema, né, o mundo do software começa a abraçar a mesma ideia de você fazer histórias. Olha só aqui embaixo, estão vendo? Uma aplicação móvel, não estou falando só de web. Está vendo aqui tipo um desenho de um aparelho celular, de um smartphone, né? E estão vendo que está sendo montadas as telinhas, né? Então você faz um protótipo. O storyboard tem tudo a ver com aquela ideia de fazer um protótipo em papel. Tinha gente que usava Visio, tinha gente que fazia no Excel, no PowerPoint, fazia em rascunho, enfim. É aquela ideia de você ter um protótipo em papel. Por que em papel, gente? Porque é fácil de mudar. Quanto custa mudar alguma coisa em papel? Mudar no PowerPoint? Custa pouquíssimo, é um pouco tempo, né? Uma ferramenta que todo mundo tem, né? O cliente tem, você tem, o desenvolvedor tem, todo mundo tem na máquina, né? Então, na hora que você começa a desenhar o que é para construir as interfaces gráficas e a escrever também as regras associadas a essas interfaces dentro de um ambiente que todo mundo pode receber, todo mundo pode usar, é muito mais fácil. E repara que fica um visual também, olha aqui as telinhas dos smartphones, fica bem profissional, né? É uma coisa que você pode levar para o cliente, mostrar com gosto, né? É possível de você dele fazer comentários em cima. Nesse plugin do Storyboard, o cliente pode até fazer uma narração em cima do Storyboard. Ele pode escrever, fazendo comentários, ou gravar narrações do que ele gostou ou não gostou do Storyboard. Então é bastante interessante como essas ferramentas também estão evoluindo. Tá? Se você reparar aqui lá na lateral, ele tem um monte de elementos e símbolos para você poder montar a sua tela, seja web, seja desktop, seja mobile, diretamente no PowerPoint. Então é um conjunto de símbolos, né, para imitar uma tela real, seja de um celular, seja de um web, do que for. Tudo bem? Então é bem simples. Olha só aqui uma visão de storyboard com uma visão de storyboard baseada em menus, no caso de uma aplicação desktop, por exemplo. Aqui é do próprio PowerPoint. Olha só como fica fácil de entender. Eu vou abrir aqui o PowerPoint, vou abrir esse arquivo, né, que é o Fabric and Fiber, que é um arquivo de exemplo, né? Vou clicar em Layout, vou pegar que é o passo 1 é abrir esse arquivo para Fabric and Fiber, o passo 2 é clicar em Layout, o passo 3 é selecionar um template, um modelo em branco, apertar o botão Edit Current, editar. No quarto eu vou clicar aqui em Screenshot para tirar uma foto da página web, para usar justamente no meu storyboard. Aí eu venho aqui Screen Clipping, né, que é uma seleção. Vou mudar o nome do layout e vou colocar no layout o nome do meu portalzinho da intranet. E por fim vou fechar. Então eu estou criando o quê? Um slide mestre que vai ter o padrão visual de todas as páginas do meu site. Então dá para criar um monte de coisa. Ou simplesmente copiar e colar elementos da tela, recortar, fazer uma montagem com isso. Então é bem simples, não é muito demorado e ganha-se muito tempo. O que é mais... O pessoal fala assim, pô, mas vai gastar um tempão recortando, desenhando. Gente, o que é mais fácil e mais barato? Recortar e montar um desenho ou deixar programar tudo o que tem que fazer, mostrar para o cliente e ele falar, não era isso. Não era isso que eu queria, não era aí que devia estar, não era isso que devia fazer. Não é mais fácil mostrar para ele primeiro um desenho, um esquema, um diagrama com essa história
e aí ele fala, não, não é assim, e a gente já constrói certo, e já pode ser testado corretamente também, bem melhor, né? Então a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma de que planejamento não dá tempo, né? Parar para pensar não dá tempo, elaborar as coisas que para fazer dá tempo. O que a gente não pode é sempre ficar, sair testando, sair desenvolvendo sem ter as coisas claras. Isso sim é perda de tempo, né? A gente está acostumado com isso. Olha só, pessoal, aqui um zoom daquela telinha que a gente viu. Olha só o que permite o storyboard. Imaginar o uso, né? É justamente trazer para a mão do usuário a possibilidade dele experimentar o software ou a interface gráfica ou experimentar um fluxo de funcionamento sem sair do papel ou de um PowerPoint, do que é que seja, né? Então tem essa possibilidade. Então você pode, como a gente está vendo aqui, usar uma série de recursos e símbolos para montar sua telinha. Já tem teclado pronto, já tem lugar para colocar fotografia pronta, símbolo de vídeo pronto, de mira, de tudo que você imaginar, já tem a simbologia pronta para você montar isso. Poxa, mas eu vou montar? Eu sou testador, quem tem que fazer é o seu cara de requisito. Concordo com você, mas hoje em dia, com os times de Scrum, muitas vezes o testador também é o camarada que vai lá conversar com o cliente. Tem muito testador virando PO, né? Product Owner, né? Ele vai lá e acaba fazendo esse papel também, né? Então é importante que você esteja pronto. E veja como isso, se for feito corretamente, vai te ajudar nos testes. Quando você começar a testar, ao invés de você ter um manual, que às vezes é complexo e não diz às vezes tudo que você precisaria, tendo uma estrutura dessa forma, na forma de uma história, né? De um storyboard, você vai ter um teste muito mais tranquilo, né? Muito mais assertivo. Isso, o Ildefonso está falando aqui que tem muita empresa colocando na lista de teste para fazer a criação dos requisitos. Isso é natural, gente. Todo mundo quer fazer mais com menos, não é? Você não quer um aparelho de DVD que também seja videogame, que também mostre fotos. A empresa não quer um cara que só testa ou só desenvolve. Existe hoje uma convergência. A empresa tem uma expectativa de que as pessoas possam fazer mais coisas, né? E eu digo, e o que eu vou dizer, muita gente não concorda comigo, tá? Porque a gente nos eventos, o pessoal fala muito do testador técnico, não é mesmo? Vocês devem falar, e você sai lá com uma crise existencial, né, que você não sabe programar, não é isso? Já foi nesses eventos que você sai achando que você devia aprender a programar? Então, tem espaço tanto para o testador técnico, que é aquele cara que também vai saber programar, vai trabalhar com automação, script de automação. Você gosta de programação? Poxa, olha, tem vagas ótimas que aparecem o tempo todo para testador, analista de teste, que conhece de programação, que pode trabalhar com automação. Mas, por outro lado, tem pessoas que não gostam, tem tipo uma alergia, né? Uma urticária, né? O cara não quer programar de jeito nenhum. E essa pessoa às vezes fala assim, poxa, para onde que eu vou então, né? Eu vou ficar fazendo teste manual o resto da vida? Não, você pode ter um trabalho diferenciado, né? Ajudando nessa parte de requisitos, ajudando na parte da qualidade do processo. Então, tem espaço no mercado de trabalho para todo tipo de profissional. Só que você tem que fazer aquilo que você tem uma maior facilidade na sua natureza. Não ficar forçando a sua natureza, porque isso é muito mais complicado, né? Isso, é justamente esse conceito aqui. O Fernando está colocando aqui um conceito de divisão de atividades primárias e secundárias. Ou seja, minha atividade primária é testar. É escrever casos de teste, escrever plano de teste, executar teste, acompanhar defeitos. Mas eu também não posso me omitir de ajudar a equipe, a empresa, o cliente com outras tarefas. E eu acho até que é mais interessante o testador estar envolvido com requisitos do que ele ajudando a equipe a programar. Porque quando você programa, acontece um fenômeno. Aquele software vira teu filho, não é mesmo? E você para de enxergar os defeitos nele. É muito curioso. Basta você fazer uma linha de código num programa que você já acha que o programa é bom. Porque você já mexeu nele. Então, o ser humano ele tem essa natureza. Então, é mais interessante você trabalhar com os requisitos e entender já o que vai precisar ser testado depois, porque você está entendendo os requisitos, ajudando a levantar os requisitos. Você está já se preparando e entendendo o software para testar no futuro. Então, isso é legal, né? Isso é muito legal. Fica mais fácil para planejar o caso de teste.
Diogo, que está aqui com a gente na sala, está fazendo esse comentário. Então, é essa a ideia, viu, pessoal? É imaginar o uso, facilitar a comunicação, facilitar a mudança. E você pode criar coisas que não são estáticas. Você pode criar protótipos navegáveis. Ou seja, está vendo essa mãozinha com uma sombra aqui? Ela pode, de fato, aparecer durante o... Está lá com o PowerPoint. Na hora que você executa, uma mão que você vai criar lá o funcionamento dela, né? A navegação dela, mas isso é super simples, é 3, 4 cliques, você faz uma animação da mão clicando, ou selecionando uma coisa no mapa. Sabe aquele negócio que você faz no smartphone de dar zoom, ou diminuir o zoom, afastando e juntando os dedos? Sabe o que você faz no smartphone de tocar? Gente, quanto mais a gente vai ter de aplicações móveis daqui para frente? O acesso à internet hoje já é mais em smartphone, por causa das redes sociais, de aplicativos móveis, do que mesmo em computador. Então as aplicações vão ficar cada vez mais móveis. E a gente tem que. E vai haver muita dúvida de usabilidade, dúvida de interação. A gente está preparado para isso, não é mesmo? Então, essa é a ideia, da gente criar interfaces navegáveis. O cliente está lá no PowerPoint, por exemplo, aqui. Ele vai ver a telinha do computador, ele vai dar um clique no mouse e a mão vai mexer, e ele vai ver onde a mão iria. Ou ele pode, a gente fazer uma coisa mais refinada, que é criar uma tela cheia de pontos navegáveis, e quando ele clica, ele vê o próximo passo. Eu faço uma animação. Isso não é complicado. Isso é uma coisa que, para você aprender, em 4, 8 horas você aprende a fazer esse tipo de uso do PowerPoint para protótipos navegáveis. Isso, na minha opinião, todo mundo de uma empresa que trabalha com especificação, análise, teste, devia aprender a mexer nesse tipo de recurso. Então, quer saber mais sobre isso? Dá uma olhadinha numa ferramenta chamada PowerPoint Storyboard. É um plugin. É um plugin para o PowerPoint que vem junto com o Visual Studio 2012. Tá? Eu acredito que mais para frente eles vão acabar soltando isso, né? Enfim, para download comum, né? Mas hoje em dia você tem que baixar o Visual Studio para ter o plugin, né? Ok? Então você cria protótipos navegáveis. Se tiver alguma coisa errada no fluxo, vai perceber sem ter feito uma linha de código. Se tiver algum comportamento já muito forte, errado, vai conseguir perceber antes também. Então isso é interessante. E não é aquela documentação morta, inútil, né? É uma documentação viva, é um desenho de como vai ser o funcionamento do sistema. É como se fosse uma simulação, um protótipo, né? O pessoal mais antigo vai lembrar da ideia de protótipo navegável, né? Coisas assim que eram faladas e voltou agora com força total nesse tipo de desenho. Olha só aqui a ideia de barras de menus, né? Que é outro problema que a gente às vezes tem. Alguém fala assim, ó, vai ter um menu que vai abrir e vai ter essas opções. Aqui é um storyboard com aquele menu Ribbon. Ribbon é aquele menu do Office 2007, né? Em que ele já tem aquelas menu de contexto com botões grandes. Tudo bem? Muitas aplicações também usam isso. Aí o cliente fica, mas o que vai aparecer quando eu clicar aqui? Que tipo de opção vai aparecer no menu? Então veja que eu posso já desenhar todos os menus para o cliente e discutir os menus, submenus antes de construir. Isso numa aplicação desktop é muito importante. Imagina num jogo, imagina numa aplicação smartphone, porque as pessoas, o cliente principalmente, quem está demandando, às vezes não consegue, olhando no papel, entender como vai ficar. Então, na hora que eu mostro como vai ficar cada menu e quais são as opções de cada menu, ele vai dizer para a gente o quê? Que está sentindo falta de um botão, que está sentindo falta de uma opção, que está sentindo falta de um menu. Então, isso abre um diálogo, abre uma discussão muito produtiva e econômica para o software. E para a gente, isso aqui está gerando o quê? Informação para testar. Eu estou entendendo o que o cliente quer fazer, então estou tendo informação para fazer um teste melhor. Também permite, como a gente está falando, avaliar antes de construir. Então, o cliente já pode ver se o site vai ficar interessante, vai ficar do jeito que ele queria antes de começar. Eu vejo aqui um template de uma intranet. Ele está vendo uma página de contato, com um esboço aqui de um mapa. É tudo falso, é tudo fake, mas dá para ele ter uma ideia, né, de como ficaria. Isso é interessante. Então, eu posso ter storyboards de sites. E eu posso discutir com o cliente... Se você trabalha com Scrum, numa reunião de planning, né, eu posso discutir com o cliente o entendimento, né, do que vai ser feito.
Aqui eles estão mostrando o caso de um desenho animado novamente. Aqui eles estão brincando com o Walt Disney, né? Como que era a reunião. O Walt Disney se reunia toda semana com o pessoal de criação que mostrava como estavam ficando as cenas para ele. Você não gostaria de fazer uma situação semelhante com o seu cliente? Imagina na reunião de planning, ó, a gente entendeu que essa seria a construção do sistema das próximas funcionalidades. Ou até para ele entender, olha, o que a gente construiu foi essa parte da história. Na review, né, ó, a gente vai mostrar para você essa parte da história, né? Então é interessante trabalhar com esses quadros. Pode ser em papel, pode ser também num site web e pode também ser numa tela de LCD aí na sua equipe, né? O cliente, ele sempre vai discutir o storyboard e ele vai atiçar o cliente para ele fazer a mudança ainda no papel. Em vez de deixar ele fazer a mudança quando tiver em desenvolvimento, parte das mudanças que ele teria quando ele visse o programa pronto, ele já vai antecipar, gerando menor custo e menor impacto no prazo. Por que muitas vezes o projeto atrasa? Por que a gente precisa ser mais rápido? Porque tem mudança. Porque eu não entendi muito bem o que é para fazer. Se eu trabalho mais próximo do cliente, com uma visão mais parecida com a maneira dele pensar, dele entender, nossa, tem uma economia de tempo enorme aí. Eu não estou gastando tempo montando historinha. Eu estou ganhando tempo montando historinha porque estou economizando em construção, em manutenção futura, né? A gente consegue antecipar mudanças e correções com custo menor. Ok? É uma boa sacada aí, como o Douglas está falando, é uma boa sacada para a construção de um software, né? Olha só, o storyboard para nós de teste, ele é incrivelmente fácil e prático. Por quê? Eu tenho que testar, como que eu sei que eu tenho, muitas vezes, o que eu vou ter que testar? Não tenho documentação nenhuma. Concorda que se você tiver pelo menos o storyboard, você vai conseguir testar aquilo que foi construído baseado no storyboard. O storyboard vai ser o oráculo. Ele vai ser a nossa verdade. Se não tiver igual ao storyboard, eu vou lá perguntar se mudou, se teve alguma atualização, se alguém não atualizou o storyboard, se teve alguma mudança, mas ele acaba servindo como uma base para guiar os meus testes, né? Então é um facilitador dos meus testes. Olha só aqui a ideia de fluxo web, né? Então a gente capturou algumas páginas aqui do site da IteraSys para mostrar como funcionaria um fluxo, né, entre páginas web. Uma pessoa entrou aqui no site, foi na barra de pesquisa, né, escreveu teste, apertou o botãozinho Go, tá vendo? Quem de vocês nunca abriu defeito assim, hein? Você já não fez evidência de teste assim? Tirando print de tela lá no PowerPoint, colocando setinha, marcando. É a mesma ideia, só que para o quê? Falar da construção. Então, eu posso criar uma tela que nem existe, né, só com os elementos básicos da tela e apontar. Agora, veja o seguinte, quantos de vocês, na verdade, trabalham testando um produto ou sistema que não é novo, que passa por manutenções, que é quando a gente tem menos tempo ainda, né? Porque ninguém dá tempo para um projeto em manutenção, né? Tem que ser papum. Então veja, no projeto em manutenção, eu capturaria as telas e iria lá com o meu cliente fazer o storyboard marcando, ó, isso aqui vai mudar. Então eu capturo até as telas que vão daquele processo, marco as mudanças, manda para o desenvolvimento muda, o teste pega aquele storyboard e vê se mudou de fato. Olha que simples, que prático, só usando o PowerPoint e alguns recursos bem simples, né? Então, olha, ele clicou em Go, aí selecionou um treinamento, apareceu outra tela, selecionou um treinamento, foi para a próxima janela, apareceu o detalhe do produto, do curso, clicou no botão adicionar ao carrinho, foi para a tela de caixa, né, do checkout, né? Revisou o carrinho e apertou o botão aqui de finalizar a compra. Você deve estar imaginando isso no teu sistema. Quantos sistemas, né, podem ser feitos assim? Web, mobile, mainframe. Por que não mainframe? Mainframe, então, que é uma coisa de manutenção, você pode ter todas as telinhas, tudo documentado, registrado, um grande mapa, né, de tudo que tem que ser construído e alterado. Então é bem prático, né? Ó, Cauê está fazendo uma colocação aqui. Tem bastante lugar que a empresa não preza muito profissional de testes e prioriza o desenvolvimento. Faz com que você faça testar em um dia um sistema que precisaria de 5 dias ou mais. É isso mesmo. Então, mas a gente tem que fazer as empresas mudarem essa percepção. A gente tem que trazer coisas novas e mostrar que as falhas que acontecem,
acontecem justamente porque a gente não tem tempo, não tem ferramenta, não tem um processo estruturado. Se a gente não fizer esse trabalho de marketing de guerrilha na empresa, nada vai mudar. Pega um artigo que você achou interessante de teste, pega uma situação que você achou interessante, bota no portal da sua empresa, na internet da sua empresa, imprime e bota lá na mesinha do café, no mural do café. É o mural